Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovarei a face da terra. Oremos. Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vem, Espírito Santo, e vai conduzindo esse momento. O Espírito Santo vai falando comigo, vai conduzindo todos os que estão aqui de alguma forma. Espírito Santo, usa-me, Espírito Santo, fala em mim, ora em mim. Vem, Espírito Santo. Tudo parece tão difícil, mas nada é impossível ao que crê. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Senhor. Obrigada por esse tempo de vitórias. Do lado de Jesus, haverá milagre dentro de mim. Vem descendo rios para me dar a vida. Obrigada, Senhor. Obrigada, amados. Boa noite. Obrigada, amados, por entrar mais um dia dentro do lar de vocês. Aquilo que parecia impossível. Ei, sabe aquilo que parecia não ter saída? O Senhor hoje te dá essa grande saída. Aquilo que parecia ser sua morte, mas Jesus mudou, amados. Sou milagre. Amém. Obrigada, Senhor, por você estar aqui. Obrigada a todos que já estão entrando. Obrigado que os anjos do Senhor estejam na casa de vocês. São Miguel, São Gabriel e São Rafael. Que o Gabriel leve boas notícias, dando para vocês cada dia a razão melhor de viver. Rafael, leve aí a cura, a medicina divina. E São Miguel, lute com vocês em todas as batalhas, porque ela é certa, ela é ganha. Amém? Boa noite Maria Mara Flores, Eliana Pedra, Maria Aparecida, Loreni, Nelson Lima, Efigênia, amém, José Nilson, Rita dos Santos, a paz de Jesus, o amor de Maria, Mon Ibrahim, amém, Maria Aparecida, Zilá, Efigênia, Marucha, amém, Maria de Lourdes, Gildete, e todos de alguma forma que estão aí entrando, de alguma forma que estão chegando nesse momento, que o Senhor possa os conduzir pela misericórdia dele. Que o Senhor possa trazer pela misericórdia deles aqueles que precisam hoje. Porque hoje nós falaremos das 12 pedras no Rio Jordão. Talvez você está precisando hoje preparar um altar, fazer o memorial da tua história, o memorial da história que Deus tem escrito na tua vida. Amém? Amém, nós estamos aqui, Senhor, nós somos esse milagre, Jesus. Amém. Cristiane Pereira, Rosenilda, Ana Lúcia Rodrigues, obrigado, boa noite, amadas. Elaine Mariano, Olga Machado, vamos colocar o seu filho aqui, Olga.
Vamos colocar em oração, passa o nome dele, por favor. Maria Helena Petroli, boa noite. Lúcia Fátima, Vitória Oliveira, Silvana Nascimento, amém, obrigada, amada. Ana Lúcia, Cida Silva, e assim você que está chegando aí, olha, amados, se prepare para você mexer nas pedras que você vai aí colocar nesse Jordão. Porque muitas coisas nós não deixamos o nosso memorial, amém? Pegue aí a palavra comigo em Josué 4, de 1 a 24. Josué 4, de 1 a 24, porque, amados, nós terminaremos o cerco de Jericó, na verdade, né? Porque é o momento da queda das muralhas de Jericó no sábado. Mas estaremos dando continuidade na conquista de Ai. E vamos estar levando a cada dia. Então, para que a gente não perca muito do que foi as batalhas e as conquistas até domingo, nós vamos estar vendo hoje aí toda a passagem de Josué 4, de 1 a 24. Eu vou ler e depois deixo o Espírito Santo me falar, me usar. Amém? Olha só, amados, Maísa, Ananda, boa noite, Vera Santos, obrigada, amada, obrigada. Obrigada pelo carinho, obrigada, gente. Quem está na UTI? Ela está na UTI, vamos orar pela Maria. O Senhor tem o poder de retirar, ela dirá, o Senhor tem o poder de me mover a partir das nossas orações, né? Geice Gilson, boa noite. Maria Helena. Amém. Viu? Força, coragem. Amados, então vamos lá, eu vou ler a passagem. E você que está com a Bíblia, acompanhe. Se você não estiver com a sua Bíblia, amados, uma coisa, quem está com a Bíblia, por favor, vai marcando aí tudo aquilo que nós estamos falando, aquilo que é mais precioso para você, marque na sua Bíblia. E veja, você que não está com ela, ouça com atenção, porque o Senhor hoje vai falar com você. Nós passamos o mar, o Rio Jordão, passamos o Mar Vermelho, mas hoje nós passaremos aí. Ontem eu falei Mar Vermelho, mas é o Mar da Galileia e o Mar Morto, viu, amados? Quem pegar aí depois na internet, se quiser, eu mando. Eu até tirei para mandar. A divisão entre os dois mares, o Mar Morto é uma água muito salgada, não há vida, enquanto que o Mar da Galileia tem vida. É uma divisão extraordinária. Amém? Olha só. Eu vou ler, tá bom, amados? Deixa eu só baixar aqui mais um pouquinho. Tendo todo o povo atravessado o Jordão, o Senhor disse a Josué: escolhei 12 homens dentre o povo, um por tribo, e ordenai-lhes: tomai daqui, do meio de Jordão, deste lugar onde os pés dos sacerdotes estiveram parados, 12 pedras que levarás convosco e as colocareis no lugar onde haveis de passar a noite. Josué convocou 12 homens escolhidos, um por tribo entre os filhos de Israel, e disse-lhes: ide adiante da arca do Senhor, vosso Deus, no meio do Jordão, e cada um de vós, segundo o número das tribos de Israel, carregue uma pedra no seu ombro. Isso ficará como um memorial entre vós. Quando vossos filhos vos perguntarem um dia que significa essas pedras, então lhes respondereis: as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor quando ela atravessou o Jordão. As águas foram cortadas
E essas pedras são para os israelitas um monumento eterno em memória desse acontecimento. Os filhos de Israel fizeram como Josué lhes tinham ordenado. Tomaram do meio do leito do Jordão 12 pedras, como o Senhor tinha dito a Josué, segundo o número de tribos de Israel. Levaram-nas consigo e depositaram-nos no lugar onde devia acampar. Pôs também Josué outras 12 pedras no leito do Jordão, no lugar onde estavam parados os pés dos sacerdotes que levaram a Arca da Aliança, e elas estão ali até ainda hoje. Os sacerdotes que levaram a arca permaneceram de pé no meio do leito do Jordão, até que se cumpriu tudo que o Senhor tinha ordenado que Josué dissesse ao povo, segundo as ordens que lhe deu a Moisés. O povo apressou-se em atravessar o rio. Logo que todos passaram a arca do Senhor e os sacerdotes puseram-se de novo à frente do povo. Os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés tinham passado o rio armados diante dos israelitas, segundo a ordem de Moisés. Em número de aproximadamente 40.000 homens, armados para o combate, desafiaram diante do Senhor rumo à planície de Jericó. Naquele dia o Senhor exaltou Josué aos olhos de todo Israel, e todos tiveram para com ele o mesmo respeito que por Moisés durante toda a sua vida. O Senhor disse a Josué: ordena aos sacerdotes que levaram a arca do testemunho que saiam do Jordão. Josué ordenou-lhe: sai do Jordão. E os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor, tendo deixado o leito do rio, ao pisarem seus pés em terra firme, as águas do rio retomaram seu lugar e correram caudalosamente como antes. Ora, o povo saiu do Jordão no 10º dia do 1º mês e acampou em Gálgala, na extremidade oriental de Jericó. Josué levantou ali as 12 pedras tomadas do Jordão e disse aos filhos de Israel: quando vossos filhos perguntarem um dia a seus pais que significam essas pedras, então lhes direi nestes termos: Israel atravessou o Jordão a pé enxuto, porque o Senhor vosso Deus secou diante de vós, o leito do Jordão, até que passasseis do mesmo modo que estes tinham feito ao Mar Vermelho, o qual secou diante de vós até que passássemos. Isso aconteceu para que todos os povos da terra saibam que a mão do Senhor é poderosa, e para que conserveis sempre o temor do Senhor vosso Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Olha só, amados. Veja, o povo atravessou ali de pé enxuto. Depois o Senhor pediu que colocasse ali. Eu vou pegar algumas passagens, porque a passagem é mais longa, né? Mas veja, Josué convocou os 12 homens. Os 12 homens escolhidos por tribo entre os filhos de Israel, e disse-lhes: vai diante da arca do Senhor vosso Deus no meio do Jordão, e cada um de vós, segundo o número das tribos de Israel, carregue uma pedra no seu ombro. Isso ficará como um memorial entre vós. Amados, eu vou dizer uma coisa: são 12 tribos, 12 pedras, e não era uma pedra pequena, era uma pedra enorme, era uma pedra para se fazer ali esse monumento, esse altar, que na verdade aquilo ali se tornou um altar de Deus naquele lugar. E veja, amados, quando Josué fala isso para eles, que eles vão até lá, o Senhor já vai ordenando a ele que então lhes responderá: as águas do Jordão ficaram cortadas diante da arca da aliança do Senhor. Quando atravessou o Jordão, as águas ficaram cortadas. Era para isso. Muitas vezes, amados, nós temos a capacidade aí
Por que que é memorial? O que seria memorial que aqui Josué está falando? O memorial, amados, nós temos muitas vezes a capacidade de esquecer tudo. Muitas vezes nós esquecemos as coisas. Nós estamos passando alguma aflição momentânea ou uma aflição neste momento, mas nós começamos a esquecer aquelas nas quais já foi passada. Ou seja, nós precisamos, amados, retornar e ver que aquilo que Deus fez em nós. Porque uma coisa, amados, é lembrar de todas as coisas que Deus tem realizado na nossa vida. Porque, veja bem, assim como Josué disse, então lhes responderei. Quando vossos filhos vos perguntarem um dia o que significa essas pedras, então lhes responderá: as águas do Jordão foram cortadas diante da Arca da Aliança. Eu não sei como foi a catequese para o teu filho, ou se você um dia falou, ou se um dia não disse, mas nós precisamos cada dia, não só para os nossos filhos, mas principalmente por aqueles, porque o Senhor nos dá filhos, nos dá pais, nos dá irmãos, não é assim? E nós precisamos falar dessas 12 pedras grandes que ficou como um memorial ali, de que passaram a pé enxuto. E nós, amados, temos muito essa capacidade mesmo de esquecer que nós tivemos aí vários livramentos. Nós tivemos livramentos, nós tivemos aí as misericórdias de Deus. Nós tivemos diante de muitas coisas as providências. Quantas coisas na tua vida o Senhor entrou com providência na tua vida? Quantas? Quantas vezes Ele entrou com a misericórdia da tua vida? Mas nós conseguimos viver o momento, não é assim? Nós conseguimos ver o agora. Mas nós não conseguimos olhar que nós atravessamos já de pé enxuto em algumas situações. E que Deus usou de misericórdia conosco. Agora eu digo para você, amados, quando ele diz assim: os filhos de Israel fizeram como Josué lhes tinham ordenado, tomaram o meio do leito do Jordão, 12 pedras, como o Senhor tinha dito a Josué, segundo o número das tribos. Pôs também a Josué outras 12 pedras no leito do Jordão, no lugar aonde estiveram parados os pés dos sacerdotes que levavam a arca. Veja, ali naquele momento ele também coloca aquela pedra para fazer daquele lugar um memorial. Aquilo que é lembrado. Amados, como que está o seu memorial? Como está o memorial que você está criando aí para a tua família? Amados, porque na verdade nós precisamos deixar o nosso legado. Nós precisamos aí deixar as nossas pedras. Entende, amados, como que está vendo os teus filhos hoje, né? A tua família consegue ver que você é um memorial daquilo que você deixará um dia como memorial da história que você passou, pelas dificuldades que você enfrentou e as providências que Deus te deu. E sobretudo, o Senhor, nos momentos mais difíceis da tua vida, o Senhor te deu livramentos. Aí você disse: mas Iracema, eu estava prestes a isso, eu estava prestes para casar, eu estava prestes para isso, eu estava para aquilo e eu não deu certo. Porque o Senhor deu livramentos que você nunca contou para você, isso como uma pedra na tua vida. E geralmente nós não contamos. Porque nós esquecemos, muitas vezes, amados, se nós olharmos toda a nossa história, nós esquecemos pequenos detalhes que o Senhor já fez na nossa história, que o Senhor fez na nossa vida. E ficamos muito incomodados quando chega um momento desse, um momento difícil, um momento da dor, um momento daquilo que começa aí a deixar esse turbilhão de coisas em você. Mas nós passamos o Jordão. Mas lembre-se que no Jordão nós temos deixando pedras. E veja só. Os sacerdotes que levaram a arca permaneceram em pé no meio do leito do Jordão até que se cumpriu tudo que o Senhor tinha ordenado que Josué dissesse ao povo, segundo as ordens que ele dera. Amados, eu vou dizer uma coisa. Nós temos memórias da nossa história, não é mesmo?
Nós temos memórias daquilo que fizeram conosco, mas também daquilo que nós já fizemos. Mas nós temos memórias daquilo que Deus fez. Eu tenho as memórias daquilo que Deus realizou na minha vida e que Deus vem realizando na minha vida a partir dos meus. Porque tem uma coisa, amados, você pede para você, mas Deus realiza no outro, da sua família, da tua casa. As bênçãos que você está pedindo, muitas vezes que você quer, o Senhor vê, olha, o memorial seu será aquilo que você faz a partir do momento que você evangeliza. O memorial nosso, amados, é a nossa marca que nós deixaremos para os nossos. Essas 12 pedras, eu não sei como estão as suas pedras, mas você tem colocado as suas pedras como memorial, aquelas pedras mais difíceis nas quais você tem pisado durante toda a tua vida. Porque hoje, assim como Josué pediu, e Deus pediu para que ele colocasse lá, os 12 homens colocaram as pedras, talvez tem pedras muito pesadas, outras que ainda você está carregando para o meio do Jordão, mas o Senhor está dizendo para você, qual é o memorial que você tem da tua história? Qual é o memorial que você tem da tua vida? Que você hoje precisa buscar na memória a todas as coisas que acrescentou. Muito mais acrescentou do que tirou. Porque se nós olharmos, amados, Deus é maravilhoso. Se você contar as situações, nós tivemos perdas irreparáveis. Pedras doloridas. Mas elas têm que estar ali porque você superou. Nós tivemos pedras cancerígenas. Quantas pessoas venceu o câncer? É uma das pedras. Filhos que tiveram situações difíceis, filhos que te deu trabalho, filhos que estavam aí perdidos. É uma pedra. Casamentos totalmente desestruturados. É outra pedra. Amados, se nós formos olhar as nossas pedras, nós temos pedras e ainda nós temos muito mais. Mas hoje o Senhor pede para que você busque as suas pedras. As pedras que você hoje vai honrar o Senhor no altar. Porque hoje, amados, a partir disso nós vamos fazer o altar do Senhor. Nós precisamos 12 pedras. E as pedras que você estava mais difícil, que você carregou e que você já venceu elas. E coloca ela ali, diante de você. E você verá o quanto você venceu elas e que a dor passou. Viu, amados? Lembra de uma coisa. Davi venceu várias e várias batalhas. Davi passou. Todos eles tiveram lá as suas 12 pedras, as suas pedras de dores, de lágrimas, de sofrimento. Porque, amados, quando nós estamos diante dessa situação em que Deus fala para Josué, olha, o Senhor diz a Josué, ordena aos sacerdotes que levaram a arca para que saiam do Jordão. Então hoje, amados, nós vamos colocar lá essas pedras que danificaram a tua vida, as pedras que danificaram a tua história, as pedras que você está levando, seja o seu, seja de outros. Você está levando uma pedra que não é sua. Porque uma coisa, amados, são as pedras do nosso caminho, da nossa história, a outra é a pedra do outro. Mas lembre-se, ele passou o Jordão com você. Mas quais são as coisas que você tem suportado? Porque tem pessoas, amados, que estão suportando famílias juntos e não estão conseguindo viver sobre isso. Entende? Porque uma coisa, amados, é nós colocarmos os nossos diante de tantas e tantas situações, sendo que nós temos a força maior. Você precisa deixar um memorial. Você precisa deixar escrito ali naquele lugar que você está vencendo todas as batalhas. E que essas pedras nas quais passou pela tua história, essas pedras, elas precisam ficar como legado. Quem é a Iracema?
Quem foi a Iracema aqui na missão, na terra? Como eu levei? Amados, os nossos filhos, os nossos que moram conosco, o seu marido, os seus sobrinhos, a quem você tem, eles têm que olhar para você e ver quanta força você tinha diante daquela pedra. Minha mãe me levou nas costas. Minha mãe levou os meus problemas. Meus pais, meu irmão, a minha irmã, ela não tinha tempo ruim. Ela colocava sempre uma palavra. Ela levou. Quantos irmãos levam outro? Porque precisa desse ombro. Quantos filhos levam os pais? Porque os pais chegam a uma certa idade que eles não correspondem mais àquilo que os filhos querem. Não é mesmo? E nós vamos cada vez mais vivendo memoriais da nossa história. Veja o que o Senhor vai dizer quando Josué diz para eles saírem. E os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor, tendo deixado o leito do rio, pisaram os pés em terra firme do rio e pisaram em terra firme, e as águas do Jordão retomaram o lugar e correram caudalosas como antes. Amados, hoje quando nós colocaremos essas pedras, o Jordão voltará. Mas isso, amados, não quer dizer que você ou que eu não vamos ter aí as nossas pedras. Nós estamos deixando um memorial. Amados, muitas vezes quando eu estou em velório, alguém pede para mim, faz uma oração, fala alguma coisa. Sempre, sempre, sempre vem ao meu coração quando eu conheço a pessoa, né, amados? O legado que ela está deixando para os filhos. Aquela pessoa que se foi. O legado que ela está deixando para os irmãos. E no momento daquele velório, parece que aquela pessoa, ela tinha várias situações, amados, porque quando eu vejo, é tanta gente ali que é muito mais de 2, 3, 4, 5 coisas que eu conhecia. E quando eu vou dar por mim, aquilo lá é muito mais. Era muito mais o legado que a pessoa tinha. Então você hoje precisa fazer acontecer as tuas pedras dentro desse Jordão. Tem pessoas que não dá a mínima para isso. Ah, Iracema, eu passei as pedras e tá tudo bem. Não. Você não passou as pedras, elas estão com você. Você que vai deixá-las para o memorial. Porque, amados, as pedras que nós estamos cultivando dentro de nós, elas vão ficar. Então nós precisamos retirar tudo aquilo que nós passamos. São histórias da nossa vida. Para que todos saibam que você passou por ali. Para que todos saibam que você venceu. Para que todos saibam que você, no dia que você estava aqui comigo, esse dia, na live, dia 29 de julho, você estava vencendo com uma pedra muito grande. E você venceu. Essa é a verdade. Nossa, naquele dia eu estava com uma pedra muito gigantesca. E você venceu. Então veja, amados, nós precisamos ter algo como ele vai dizer aqui. Ora, o povo saiu do Jordão no 10º dia do primeiro mês. Acampou em Gálgala, na extremidade ocidental do Jericó. Veja, ficaram ali 10 dias do primeiro mês. Nós, amados, não conseguimos ficar nem um momento diante da arca, diante do Santíssimo Sacramento. Parece que aquele momento, amados, nos toma um tempo e parece que tudo tá... Aí se eu ficar aqui vai atrasar, não é assim? Começamos a ver coisas onde não tem. E nós não conseguimos se concentrar. Veja, amado, hoje você vai juntar as tuas pedras. E eu tô falando hoje de pedra porque eu tô falando tudo. Sempre nisso. Porque aquele que junta pedra
passa para servir. Porque enquanto você não remexer na tua história, você não vai ter coragem de dar um passo à frente. Quando nós remexemos a nossa história, nós sabemos que nós temos coragem de atravessar. Nós temos coragem de deixar a pedra ali. E será o memorial. Amados, eu passei por tantas situações que eu quero deixar as pedras aqui. Veja, amados, nós temos memórias de outros, não temos? Quantas pessoas que você conhece, os teus pais, quantos e quantos tios. A minha madrinha, que é a minha madrinha de batismo, era irmã da minha mãe. Quando a minha mãe faleceu, 6 meses depois ela faleceu. E veja, amados, choque, porque ela era a minha confidente, ela era aquela que estava comigo, que me ligava todos os dias. E que passávamos horas falando, e que eu falava com ela, e que quando ela estava doente eu ia visitá-la. E quando a minha mãe acamada, era eu que fazia esse papel de estar presente na vida dela. E a minha madrinha, amados, ela deixou, eu olho para as memórias dela, eu tenho áudios que eu guardei no meu OneDrive, enfim, que ela fala comigo de algo assim, todos os momentos, amados, eu estava ouvindo, ela sempre me abençoou. E a memória que eu guardo dela, o legado dela, era bênção, era alegria. Sabe quando eu vi minha madrinha triste? Quando ela perdeu meu padrinho, que ele faleceu, e o meu filho dela, que morreu 22 dias antes da minha mãe. Quando ele faleceu, meu primo, 22 dias depois, minha mãe faleceu, 6 meses depois foi minha madrinha. E 2 meses antes foi minha sogra. Então estava toda enlutada, né? E o memorial de cada um foi deixando comigo. A minha madrinha, ela deixou essa alegria. Essa voz serena, baixa. Sabe, amados? Então isso parece que eu ouço, é o memorial dela. Eu não sei qual é o memorial daqueles que você tem, porque uma coisa é memorial daqueles que vão deixar para nós. Aí às vezes você tá falando com alguém, imagina, ele morreu, mas também ele bebia tanto. Aí aquele fazia, isso não é memória. Não é? A gente tem que colocar aquilo que ele trouxe. Porque eu já disse aqui uma vez, amados, muitas vezes uma pessoa bebe tanto, mas por trás dela deve ter traumas muito grandes. Uma pessoa que sofre demais diante de depressões, ansiedades, ela tem históricos. Ela tem históricos de passar aí nesse Jordão e de ter pedras no caminho. Por isso que nós não podemos julgar. Entende? Porque todas as pessoas têm um histórico. Para você ir no médico, amado, você tem um histórico. O histórico nosso familiar. O médico, quando chega para você, o que ele pergunta? Na tua família tem alguém com câncer? Na tua família tem alguém com pressão alta? Seus pais tinham aí diabetes? Porque é o histórico familiar daquilo que está no nosso organismo. Não é mesmo? Então, o outro passa a ter o histórico dele. Então, amados, por isso que nós não podemos julgar quando o outro está em aflição. Porque são memórias que ficou dentro dele. Você tem memórias que você nunca regrediu para ver as memórias de outros em você. Que pudesse hoje, na memória do outro, te levantar. Nós precisamos, amados, como os teus filhos veem você hoje? Ai, mãe, como você é chata. Como os teus sobrinhos veem você hoje? Como os teus primos veem você, teus tios? Os teus pais, o teu esposo, como que ele vê você? Você é uma pessoa de deixar memória ou de você deixar briga? Não é? Como que eles te veem hoje, amados? Você é uma pessoa forte? Ou você é uma pessoa fraca? Você é uma pessoa que desiste com facilidade? Ou uma pessoa que luta?
Essa é a nossa memória. Porque no dia que nós formos desse mundo, amados, nós vamos ter aí o nosso legado para deixar. E veja, amados, assim como Josué fala dessa passagem do Jordão, mas, amados, se nós olharmos hoje, olha como Jesus foi batizado no Jordão. E ele não foi batizado nas águas mais limpas que chegavam lá perto da Galileia, não. Ele foi batizado aqui embaixo, uma parte, muito mais que era uma divisão entre a Jordânia. Ali, onde aquele lago ali, naquela água ali do Jordão era suja. Nós até falávamos aqui outro dia sobre a parte do Jordão que era lama. E ali aonde consta toda um estudo, aquele lugar foi onde João Batista pregava e batizava com água. E ali foi Jesus. Então veja, o Jordão, amado, é o lugar abençoado. Eu nunca tive a graça de estar, mas quem esteve lá sabe o que eu estou falando, né? No Jordão que se estende, no Jordão da parte mais limpa e do Jordão da parte mais suja, né? Ou seja, daquilo que foi ficando ali, da parte mais lama. Porque se nós olharmos no Rio Tietê aqui em São Paulo, ele começa uma nascente maravilhosa. A nascente dele é limpa, límpida, mas quando ele vai chegando dentro de São Paulo, misericórdia. E ele é uma nascente limpa, né? Assim o Jordão. Então veja só, amados. Quando vossos filhos perguntarem um dia a seus pais que significam essas pedras, então lhes dirás neste termo: Israel atravessou o Jordão a pé enxuto, porque o Senhor vosso Deus secou diante de vós. Talvez você seja aí uma pessoa de muita oração. E aí seus filhos vão perguntar: mãe, mas que essas pedras que você deixou aqui, mãe? Mas como ele te conhece, ele vai deixar essas pedras. Foi que um dia minha mãe estava tão desesperada, as lágrimas dela era realmente um Jordão. E o Senhor secou as lágrimas dela. O Senhor secou as tuas lágrimas. As tuas lágrimas. E ali é o memorial de que no dia que o Senhor secou tuas lágrimas, assim como ele vai dizer em Apocalipse, o Senhor secará toda lágrima dos nossos olhos. E assim o Senhor o fez. E assim o Senhor o fará. E veja quanto dos nossos filhos já viu-nos aí, em dores e sofrimentos, em choros, em amarguras, e viu que você passou por elas. Quanto dos nossos familiares, irmãos, viram a fortaleza que você se encontra nas tuas lágrimas, nas tuas angústias, e que de repente eles vão dizer: foi o Senhor que secou diante dos meus olhos, os olhos da minha mãe, os olhos da minha tia, da minha irmã, dos meus pais. Um dia você viu seus pais chorarem, os seus pais dividirem entre eles situações difíceis de lidar, e você não entendia como criança, por que meus pais estão assim? Eu lembro de um dia que o meu pai chorou muito. Isso eu lembro perfeitamente, eu era pequena, muito criança. Foi quando ele recebe a notícia da mãe, que tinha falecido, que é a parte paterna, eu não conheci. E eu vi meu pai chorando muito. E ali, depois de algum tempo, eu via que o Senhor secava as lágrimas do meu pai. Hoje eu pude entender que ele secou porque eu ficava da porta com medo dele brigar. Eu ficava olhando para ele da porta do quarto, porque era soluçando. E aí então meu pai já bebia, passou a beber mais. Então tinha ali toda uma história, todo um histórico do meu pai. Isso é muito difícil, você que tem aí seus pais e que ficou longe e morreram e você não conseguiu estar. É muito difícil, não é mesmo?
Então veja o que ele vai dizer aqui. Porque o Senhor vosso Deus secou diante de vós o leito do Jordão, até que passares pelo mesmo modo antes que tinham feito o Mar Vermelho. Não, passou do mesmo modo, amados. Deixa eu dizer uma coisa. Hoje a sua vida, os nossos dias, as nossas pedras, amados, ela precisa formar um altar. Talvez as tuas pedras de tudo aquilo que você fez, hoje você vai formar isso diante de Deus. Amados, uma coisa é certa. A nossa experiência com Deus é o processo de grande sabedoria que nós tivemos de atravessar o Jordão. De grande sabedoria, de criarmos pedra, porque quando nós temos a experiência com Deus, nós olhamos as nossas pedras, amados, que se formaram em gotas da misericórdia de Deus. Quantos de nós tivemos pedras terríveis na nossa história, doloridas, que você jamais conseguiu carregar. Mas hoje, amados, você precisa fazer aí um altar dentro de você. Essa experiência com Deus que nós vamos fazer hoje. Coloque as 12 pedras mais pesadas que você já teve e faça o altar de Deus. Faça um altar para o Senhor. Essa é a nossa experiência de olhar para Ele e ver quanto Ele livrou você de tantas e tantas situações. Em contar, amados, que essa passagem de Josué, ela nos remete a algo muito, muito importante. Porque quem lê essa passagem vai ver que foi colocado, que foi feito um altar, que eles deixaram ali como memorial e pronto. Não, essa passagem ela tem como finalidade mostrar para nós que as 12 pedras que estavam ali são as 12 tribos de Israel. Os 12 homens. E depois nós vamos ter os 12 apóstolos. Nós, amados, nós precisamos ter hoje, pedir a Deus a sabedoria, entendimento, de que quando nós somos chamados a servir, nós somos chamados assim como foram os sacerdotes, fomos chamados como os 12 homens, e colocar ali diante desse lugar as pedras. Talvez você tenha sido chamado a servir na igreja, servir em algum lugar e você nunca se colocou a serviço, porque você duvidava da tua própria capacidade e que você tinha pedras pelo teu caminho que poderia não deixar você servir, você ser totalmente. Fazer uma experiência com Deus, amados, também requer tirar de perto de você todas essas pedras. Fazer experiência com Deus, amados, é você fazer cada dia um altar de Deus. Cada dia uma pedra ser retirada. Porque, amados, quem já teve aí pedra na vesícula sabe o que eu estou falando. Dói demais, não é? Dói demais. Imagine você ficar entulhando as pedras que você hoje precisa retirar e deixar um memorial de que ninguém nunca soube das tuas lágrimas que você chorou no travesseiro, daquilo que você mais queria, como uma pedra que foi ficando ali, quase uma montanha, e você não conseguia ali tirar o seu melhor, mas o seu travesseiro, as tuas noites, a experiência que você suplicou com Deus, hoje o Senhor vê. Ele, como tudo sabe, Ele com certeza está pedindo hoje para você. Coloque as tuas pedras hoje aqui. Coloque todas aquelas nas quais você passou. As que mais nos deram aflição. Porque nós acostumamos, amados, ter esse processo na nossa vida de esquecer várias situações. Não lembre só das amarguras, mas lembre-se daquilo que você já venceu. Porque quantas pessoas hoje estão vivendo momentos tão difíceis,
seja ela na saúde, seja ela no seu corpo, no seu psíquico. Quantas pessoas estão vivendo pedras que nunca tiraram da sua mente porque não acreditam em você próprio. Quando nós desacreditamos de nós diante daquilo que Deus nos chama, nós precisamos resolver e experienciar mesmo a presença de Deus em nós. Porque quando nós já nos achamos incapazes, é porque você precisa cada dia ir lapidando um lado de você aonde foi danificado. Porque quando outros vêm e raspam dentro de nós para achar que aquilo foi apagado, não se resolve assim. Nós precisamos de um tempo para retornar, para retomar. Porque o nosso humano é frágil, nosso humano é muito pensativo, muito angustiante e aflito. Mas quando nós fazemos a experiência com Deus, nós retomamos. Talvez não com tanta intensidade, mas talvez nós saímos um pouco de cena, para que aconteça grandes obras na nossa vida. Nem todo lugar que você está servindo hoje, querendo servir, pode ser que seja a experiência com Deus. Porque aonde você quer ir, você se sente abafada, você se sente desprotegida. Nós precisamos fazer a experiência com Deus, amados. Quando Ele chama você a carregar as tuas pedras, ainda que você esteja inconformada com tantas e tantas situações. Hoje, amados, as pessoas não querem servir. Hoje as pessoas não querem estar. Nós estamos aí nesse tempo de pandemia. Então hoje as pessoas estão muito mais retraídas, com medo. Tudo está no pânico, através da cloroquina, não dá cloroquina, dá remédio, não dá remédio, tem vacina, não tem vacina. Estamos escravizados por um vírus, que a gente tem que pedir a cada dia ao Senhor nos livre desse mal. Porque quem já passou sabe. Você acaba ficando totalmente escondido. E quantos que venceram o coronavírus têm uma pedra para colocar ali como memorial de que você venceu o coronavírus, de que você venceu o câncer, de que você venceu quando aqueles disseram para você que você não era nada e que você não podia ser nada. Quantos acharam que você não ia conseguir atravessar todo esse Jordão e que você ia parar no meio e colocar como memorial a tua história? Porque quantos desafiaram você pela fé, porque achavam que pelo seu rosto, pelo seu jeito, você não leva jeito para coisa? É assim que funciona? Quantos dentro da empresa quiseram puxar o seu tapete, porque achou o outro melhor, com o rostinho melhor, com o corpinho melhor? Infelizmente é isso. Porque hoje, ao invés de se achegar, as pessoas nos retiram. Aí nós começamos a ficar, se sentir diminuídos desde o trabalho, desde por onde nós vamos, até dentro da nossa casa. Quando os nossos já não olham nos nossos olhos. E quando não dá para se falar aquilo verdadeiramente para nós, nós acabamos vivenciando grandes pedras que nós vencemos e nem olhamos para trás que vencemos. Os desafios dos olhares que criticavam você, que te julgou quem você era, você passou por isso. Quantas pessoas tiraram você de grandes e grandes oportunidades que você pudesse ter tido, e tiraram você, e você, ao invés de ajudar, você simplesmente saiu. Quantas vezes você, dentro de um casamento, querendo levar ele para cima, você foi puxada para baixo através de conversas e de coisas que foram colocando na sua mente, de situações que foram aparecendo, de que você provocou um grande desastre dentro do seu relacionamento. E hoje, quando você quer buscá-lo, você não consegue ir, mas foi uma das pedras que você está vencendo. Quantas vezes você olhou para dentro da tua casa e você viu que ali não tinha mais plano de vida para você?
e que você estava cheio de tudo. E hoje, quando você olha para a tua casa, é um dos lugares que você quer ficar. Mas quantas pessoas ainda hoje não querem ficar ainda dentro da própria casa? Porque se sente um desconforto de falta de paz. Uma paciência que não se encontra em lugar nem espaço nenhum. Parece que ninguém te deixa bem na hora que você precisa ficar só. Quando nós saímos do nosso eu e começamos a alvejar os outros com as nossas palavras, com as nossas maldições, mas também nós acabamos levando para o outro tudo aquilo que nós estamos espelhando em nós. Amados, cuidado. Porque muitas vezes, amados, os outros se espelham em nós aquilo que eles são. E nós também. Muitas vezes nós vamos se espelhar no outro aquilo que está em nós. Nós somos muitas vezes ciumentos. Muitas vezes nós somos aí pessoas que se ofendem muito fácil. Temos milindres muito fácil. A vida te deu várias surras que hoje qualquer coisa você se sente afligida, frágil, quebrada. Os espinhos nas quais você pegou te derrubou, te cortou, te machucou. A força nossa, amado, vem do Espírito Santo de Deus. A força nossa é experimentar, fazer essa experiência com Deus todos os dias. A experiência de acreditar que as pedras que você levou é um memorial, é um legado. Hoje, lá na igreja onde você frequenta, na tua casa, no teu trabalho, por onde você for, as pessoas vão olhar o memorial que você aí vai dizer: verdadeiramente, ela era uma cristã. Ela suportou muita coisa. Olha a vida dos santos. Olha as vidas dos santos. Quantas coisas eles infelizmente frequentaram, mas também eles enfrentaram tudo aquilo com todo o ardor que tinha dentro deles, e hoje é um memorial. Se nós falarmos dos santos, nós vamos ver que nós estamos precisando aí, amados, ter muito mais força para atravessar qualquer coisa que está pequena. Olha a vida de Nossa Senhora. A mãe de Jesus atravessou, saiu do Egito para ir para Nazaré, porque queria lá, Herodes queria matar as crianças. Veja, a primeira situação de Maria grávida era passar pelo momento da aflição, e de que estava ali uma criança que viria no mundo para ser o Salvador, passando pela primeira perseguição dentro do útero da mãe. Jesus já passava ali. Quando Jesus sai do útero, depois que Jesus faz a sua vida pública, Jesus já começa ali causar mesmo a perseguição sobre ele. Entende? E muitas vezes nós estamos levando no nosso ventre, muitas vezes nós não conseguimos gestar para nós histórias que possam nos fazer justificados diante de Deus, santificados diante de Deus. Talvez hoje você precise aí gestar novamente a tua história e passar a sair do Egito e ir para Nazaré. Talvez você precise gestar a tua história hoje, passar além do Jordão e deixar as pedras que um dia fizeram de você isso que você está. Se todas as coisas foram aparecendo na tua história, porque você teve um histórico, como quem tem um histórico escolar, e talvez você não está apto para rever o que você é. Os teus conceitos para você mesmo estão baixos. Não deixe outros te avaliar. É você que se autoavalia. Não deixe outros apontar o dedo para você como se você não fosse mais nada. A capacidade humana é muito além, amados, que nós temos. Sendo imagem e semelhança de Deus e pedindo a sabedoria dele, nós temos condições de ver muito além. Reveja os teus conceitos cristãos, os teus conceitos familiares.
Não distorça a tua família com a família do outro. Não queira a família do outro fazendo participação dentro da tua família. Porque assim foi dito, você deixará pai e mãe e criará uma só família. Assim é a família sagrada de Nazaré. Jesus, Maria e José. Entende, amados? Então nós precisamos hoje gestar uma nova pessoa, gestar uma nova situação. Geste quem você é. Deixe um memorial para a tua família. Você precisa ser espelhos para aqueles que olham para você. Nós vamos passar, amados. Nós vamos passar. E nós não queremos a coroa de flores dizendo que saudades, mas saudades daquilo que você deixou. Saudades daquilo que você é. Porque aquilo que é eterniza para sempre. Mas aquilo que você ainda almeja ser, pode ser que você nem consiga buscar os seus ideais. Seja o seu próprio ideal. Não deixe que outros idealizem para a tua vida aquilo que você é. Você já superou tantas dificuldades. Ainda outros vai dizer para você que você não pode dizer, que você não pode falar. Nós precisamos ser igreja, mas diante da igreja que eleva aí o Cristo vivo. Se nós não falamos mais que Jesus é o Salvador e que nós estamos aqui, não vamos salvar alma, alguma coisa está errada. Todos os que nós estamos à frente, estamos levando, não é para nós, é para Jesus, para que essas pessoas possam entrar no reino dos céus. Lembre-se disso. Nunca queira uma coroa para você. Nunca queira coroado nessa vida. O nosso galardão está lá em cima, está com Ele. E não deixe que ninguém remova da tua mão essa coroa de ouro. Porque no dia que remover essa coroa de ouro, amados, é porque o demônio entrou no meio e ele começou a tirar de você o que você tem de mais precioso. Não deixe que removam de você aquilo que você é. Deus já te deu. Se nós cristãos não podemos mais falar abertamente que estamos à frente de todas as coisas, dentro de um ônibus, num supermercado, num consultório, aonde for, você falar de Jesus. Ide e pregai, anunciai o evangelho a toda criatura. Nós não precisamos estar em lugares grandiosos, com muita gente, não. Nós precisamos de pessoas comprometidas com o reino de Deus, porque aí elas vão buscar outros. É fazer discípulos, é isso, amados. Faça discípulos no memorial que você tem. Faça você ser esse discípulo que Deus escolheu, para que você possa buscar outros. Às vezes uma palavra, algo que você fez, você salvou uma pessoa naquele dia. Outro dia uma moça mandou assim para mim: Iracema, eu só tô ouvindo você porque uma moça compartilhou em tal lugar. E naquele dia que ela compartilhou, ela mandou isso no Messenger para mim. Eu estava no fundo do poço. Entende? São pequenas situações. Isso é evangelizar. Isso é salvar pessoas. Nós precisamos deixar um legado dentro da nossa própria igreja, seja ela católica ou evangélica, de onde você é. Nós precisamos deixar um legado de que o cristianismo nunca passou. Ele é vivo a cada dia. E se hoje nós precisamos deixar esse legado, nós vamos deixar para todos eles dizer: eles eram verdadeiramente cristãos. E veja como eles se amavam. Amém? Amados, vamos para o nosso momento de oração, para a honra e glória do Senhor. Eu quero que vocês ouçam essa música. Faz o altar de Deus. Coloque as 12 pedras. E eu vou ver quem está pedindo oração. Amém? Amém. Diácono, seja bem-vindo. Diante de tua presença me encontro, Senhor, Deus infinito. Amém. O teu olhar me acompanha e sabes quem eu sou.
E vai tocar, hein? Ao enxergar tua grandeza em minha pequenez, eu reconheço que minha história é nada sem o teu amor. Força. Pega a sua pedra agora, Rosenilda, porque o Senhor vai livrar. Livrai a todos nós do mal. Em nome de Jesus. Sejamos abençoados pela cura. E vai. Você vai testemunhar, amado, quantas coisas o Senhor vai livrar. Vamos pedir para a Élida, né, que está internada em Recife. Pai Santo, Pai de amor, Ele vai visitar. De São Porto. Toma meu ser, meu querer. Recebe, Senhor, minha vida como prova viva de amor. Em teu altar, Senhor. Ei, Rosenilda. Por isso venho te buscar. Porque eu preciso, meu Deus, em teus braços estar. Selma, boa noite, minha irmã. E entregar-me a ti inteiramente. Me abandonarei em ti, Senhor. Em ti recordo os meus filhos Davi. Vamos tocar aí, Senhor, toca no Davi, na Amanda, em nome de Jesus e no seu esposo. Um refúgio seguro encontrei. O meu coração veio a te render. Toma meu ser, meu querer. Entrega agora as tuas pedras. Recebe, Senhor, minha Entrega agora. vida. Como prova viva de amor, em teu altar, Senhor. Eu me abandono agora, Senhor, as dores nas quais eu passei, as 12 pedras. Senhor, quantas vezes passamos pelo desemprego, a pedra da solidão, a pedra de ser aí rejeitado, rejeitada. A pedra da incompreensão. Quantas vezes eu lutei, Senhor vai dizendo, quantas vezes eu lutei. Como eu, Iracema, lutei, Senhor. Com tanto desamor das pessoas, com umas pedras tão grandes, de pessoas que falaram coisas de mim, Senhor, tão horríveis. Eu quero colocar agora no teu altar. Em teu altar, Senhor. Olha, amados, pela conversão da minha família e do meu marido, Vera, nós vamos deixar o legado a cada dia, quando nós experienciamos isso. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor está tocando. O Senhor está tocando você que está com uma dor de estômago muito grande e você já tomou medicação hoje. Eu não sei como você está, se você está ferida. Obrigado, Jesus, por essa dor no estômago. Você está sentindo, às vezes você sente até ânsia de vômito. Você tem muita dor no estômago. Obrigado, Senhor. O Senhor está tocando você com arritmia. Arritmia.
Você sente o teu coração acelerando. Ei, amados. Obrigado, Jesus, por todas essas dores que você tem nas costas. É uma dor que queima até. Ei. Aperta o bálsamo e a ferida sarará. Ei, Senhor, vai proteger com manto de amor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, por toda essa dor. Obrigado, Jesus. Você que está pedindo para o Senhor. Senhor, eu estou me sentindo tão frágil. Senhor, não deixa a depressão voltar. O Senhor está tocando em você. O Senhor está tocando numa família inteira que está com coronavírus. Você está pedindo aqui, mas a família inteira que está em casa estão com coronavírus. O Senhor está tocando nesta casa. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. O Senhor mostra a você que se sente tanto cansaço. Você sente tanto cansaço que você não tem vontade de trabalhar, você não tem vontade de sair. O Senhor está tocando em você. Obrigado, Jesus. Senhor, mostra. Você está orando por uma pessoa, não sei se está aqui. Obrigado, Jesus. O Senhor está tocando em dor de garganta. O Senhor está tocando na sua coluna. Obrigado, Senhor. E o Senhor está tocando no meio de nós, amados, para a glória e honra dEle. Que você está aí. Senhor, eu me sinto só. Você está dizendo para Ele, Senhor, manda uma pessoa para mim, eu me sinto só. E o Senhor diz para você, filha, sou eu que preparo. Você não quer ficar dependendo de ninguém. Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus, pelo que o Senhor faz agora no meio de nós. Obrigado, Senhor. Lugares que você estava aí com portas fechadas. O Senhor abrindo portas nesse lugar. Obrigado, Jesus. O Senhor está tocando no meio de nós. Você está pedindo uma pessoa que está presa. Ele está preso. Eu não sei onde você está. Não sei nem se você está aqui, se você está me acompanhando e só me assistindo, mas o Senhor está tocando nisso. Obrigado, Senhor. O Senhor está tocando nesse lugar. E esse jovem que está preso vai sair da cadeia. Obrigado, Senhor. O Senhor me mostra, amados, uma casa, que essa casa ela tá tem tanta briga, tanta bagunça, tanta gritaria. E me mostra um leão em cima desta casa. Obrigado, Jesus. Porque o leão está ali como um leão, procurando a quem devorar. Comece a consagrar a tua casa. Obrigada, Jesus. Amados, você que está com infecção intestinal, você que tem aí
uma infecção no seu intestino. O seu intestino, ele não é regrado, né? Você tem muito mais ele solto. O Senhor está controlando o seu intestino. Você que sente muita dor no estômago, mas isso é de uma vesícula. Obrigada, Jesus. Toca, Jesus. Toca, Senhor. Amados, eu vejo o Senhor de coroa de espinhos, em frente ao altar da Igreja Católica. Em frente ao altar. Nós precisamos retornar. Nós precisamos estar aí fazendo essa experiência com Deus. Nós não podemos crucificar novamente. Coloca a tua mente em Jesus. Faça essa experiência com Ele. Quem é esse, amado, que nos mostra coroado? Quem é esse? Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, por tudo aquilo que você está realizando. E você está pedindo para uma pessoa que ela não está aqui. O Senhor vai tocar. Eu tenho orado muito, Lúcia, pela sua netinha, para que você veja. Vamos esperar e vamos a cada dia aguardar o tempo de Deus. Que não é fácil. Não é fácil. Obrigada, Jesus, por toda dor de cabeça. Você sente como a sua cabeça está grande, pesada. E você nem dorme direito. Amém. O Senhor não vai deixar esse soldado ferido morrer. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Obrigado, Senhor. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Quem como Deus, amados? Ninguém como Deus pode fazer essa experiência conosco, de colocarmos as pedras como memorial da nossa vida. Quem como Deus, amados? Ninguém como Deus pode colocar em nós essa grande fidelidade de que um dia você passou por aquele lugar e Ele secou as tuas lágrimas. Obrigada, Pai, em nome de Jesus. Deus seja louvado, amados, e Satanás acorrentado. Amanhã estaremos aqui em nome de Jesus. E na sexta-feira, nós estaremos aí na conquista de Jericó, que é uma das partes de Jericó. Então se prepare, porque você vai atravessar aí as muralhas que estão a impedir a tua vida e a vida da tua família. Amém? Ficamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a paz de Deus esteja com cada um de vocês e das suas famílias. Até amanhã, amados, em nome de Jesus.